mas é um texto também que faz um amarrado com algumas histórias que eu estou contando para vocês, né? E que eu venho contando, né? De aula a aula, ela vai fazer um apanhado disso aí e vai ficar né? A gente vai, como é que é? Lançar uma estrutura para os próximos andares da nossa discussão, tá? Thaís, bola contigo. Daqui a pouco eu comento também mais algumas coisas. Tá. Tá dando para enxergar, gente? Sim. Tá. Sim. Tá. Beleza. Boa noite para todo mundo. Primeiramente, parabenizar aí as apresentações de hoje e as últimas, né, que foram acontecendo. Não estive tão presente comentando com vocês, mas eu tenho esse texto e mais um para ser apresentado na última aula. E falando desse aqui, que chama o modelo Triple Helix de Relações Universidade, Indústria e Governo, uma análise crítica. A autora é a Teresa Gonzalez de la Fé, e esse é um texto em espanhol. Então, eu fiz o papel ali da tradução e também do entendimento do texto para passar essa visão, né, um pouco aqui para vocês. Bom, primeira coisa aqui na introdução, a gente começa o texto como em uma espécie de linha do tempo, no qual a autora ela vai citando alguns acontecimentos e outras publicações que mostram uma mudança no interesse maior e no foco em pesquisas sobre pesquisa e desenvolvimento, que é o P&D, e isso estava muito crescente, muito forte nas décadas do pós-guerra, então mais ou menos ali nos anos 20, para a nossa meio que atual fase, que seria uma ênfase na inovação como motor de geração de riqueza. E é tido que é possível, então, encontrar algumas discussões em inovação em alguns casos que antes só eram comentados sobre P&D. E ela acaba citando alguns exemplos de como isso pode ser visto. E um fator que ela cita que foi primordial foi tanto a crise do petróleo nos anos 70 e tanto a recessão nos anos 80, onde tiveram essas mudanças sociais, né, elas tiveram algumas consequências, e uma dessas consequências foi o de repensar o papel da ciência e da tecnologia como solução e quem é o detentor dessas soluções, né, para esses problemas que a sociedade pode encontrar. Durante, né, e um pouco depois desse período, ela também comenta que houve um desenvolvimento de dois campos da literatura. Um que mostrava uma produção de artigos sobre os bons resultados na aproximação e colaboração entre a pesquisa acadêmica e a indústria, mas também a gente já tinha alguns relatórios de gestões públicas sobre mudanças políticas que tiveram alguns impactos sociais interessantes. E começou a ser percebido, né, que com mudanças sociais, normalmente isso poderia melhorar um país e melhorar a situação do mercado como um todo, e qual seria o papel da universidade para formar os novos colaboradores, né, os novos funcionários para esse mercado. E ela vai fazendo meio que uma teia, né, contando esses relatos, e a gente chega, de fato, né, para conversar sobre a Triple Helix. Eu achei interessante essa frase, que diz que a Triple Helix é, portanto, um modelo prescritivo para promover a inovação, mas, ao mesmo tempo, é uma análise descritiva de casos de inovação de sucesso. E com esse pano de fundo, ela até mostra outros autores e algumas outras, talvez, definições da Triple Helix, mas o que eu queria trazer para vocês e trazer depois uma discussão são dois pontos que eu achei interessante. O primeiro esse texto é um texto de 2009, então ele é recente, mas não é tão recente assim, e de acordo com ela e outros autores que foram citados, é que diferente de outras áreas e de outros modelos, a Triple Helix, na verdade, não tem um livro referência. Então, ele não tem um PMBOK, um handbook, né? um livro que todos leem. Já que seus principais teóricos, que é o Lerisdorf e o Edkovits, eles desenvolveram essas abordagens em vários trabalhos conjuntos, em publicações meio que separadas, que talvez sejam aí o que a gente está lendo e conversando, né, durante as últimas aulas. Eu tentei jogar essa informação no Google e até achei alguns livros citados,
mas alguns que até já não são mais tão fáceis de ser encontrados, então depois eu vou perguntar para o professor se ele acha que existe, né, um livro sobre a triple helix. E, para finalizar essa parte da introdução, ela também comenta sobre alguns encontros entre teóricos sobre a triple helix, e é dito que desde 1997 existe uma rede internacional de pesquisa que se reúne a cada 2 anos em uma conferência, nas quais as aplicações e desenvolvimentos acabam sendo expostos. E ela cita que isso já aconteceu em alguns lugares, como em Amsterdã, em Nova York, em Copenhague e também no Rio de Janeiro. Na segunda parte do artigo, seria o marco teórico, né, essa referência teórica, e para começar a discussão, ela separa entre duas subseções. E o primeiro é começado a falar sobre os conceitos principais para entender o triple helix. Essa subseção, que eu achei legal, é que ela já começa com uma frase, que é: a inovação é o conceito central, ponto. Porque é isso. E a gente já vem comentando em aula que o modelo ele acaba tratando também de impulsionar a inovação e, de certa forma, até medir inovações. Outro ponto é que, embora a inovação ela possa aparentar ser uma novidade isolada, e às vezes ela até imprevista, o que importa não é o fenômeno isolado, porque ele pode acontecer uma vez e pronto, mas sim um sistema de inovação e como que a gente consegue, ou como, né, melhor, como as organizações conseguem fazer essa engrenagem rodar. E meio que a interface no qual esses sistemas de informações operam é composta pelo encontro aí das relações entre os sistemas de universidade, as indústrias ou o mercado, né, e os governos. E temos ali, então, um segundo conceito importante, que é esse papel muito importante que a universidade tem para a formação, né, de novos colaboradores para o mercado. E, por fim, uma outra ideia, né, um conceito que ela afirma bastante aqui, é o modelo triple helix como motor de desenvolvimento. Explicitado também em uma outra frase, que é própria dela, que diz que a tese da triple helix postula que a interação universidade, indústria e governo é a chave para melhorar as condições de inovação em uma sociedade baseada no conhecimento. Beleza. A partir daqui, ela começa a falar sobre diferentes modelos e teorias que foram levantadas, e que para você se ter um campo de estudo e um campo de atuação, na verdade, a gente precisa de alguns pressupostos. Então, da onde que a gente pode dizer que algum estudo é sobre a triple helix e algo que não é? Então, são mostrados aqui 10 preposições. A primeira é que a fonte de inovação está nessas redes, em seus acordos, em suas relações, e não somente em uma específica. Então, não é só o governo que vai resolver todos os problemas, ou só a universidade sem um contato com ele que vai conseguir, né, dar tudo que o país precisaria. Então, é muito importante nos estudos, né, terem essa questão e ter essa preocupação em entender realmente essas relações. A segunda seria que as inovações organizacionais, elas acabam tendo o papel de transformar e são muito importantes e tão importantes quanto a criação de dispositivos físicos, por exemplo. Então, às vezes, quando a gente pode falar de inovação, talvez a gente pense lá num produto da Apple ou em algo mais físico, mas a gente também tem que lembrar que existem as mudanças, né, na sociedade. E alguns exemplos de meios, né, que podem gerir inovações e ter mudanças são as incubadoras, os parques ou redes científicas. O número 3 é que o modelo de inovação interativo ele é o resultado da interação entre a dinâmica linear ou às vezes a linear inversa da transferência de conhecimento. Então, né, sempre tendo, e no texto ela fala várias vezes sobre a frase sociedade de conhecimento, né? O que seria a sociedade de conhecimento. Então, essa parte, né, de conhecer e transferir, isso é muito importante. Número 4 é que os processos de criação de conhecimento e a criação de capital, eles acabam caminhando lado a lado, conforme novas medidas de financiamento de pesquisa são inventadas. Falando sobre formação e criação de capital, a formação de capital ocorre meio que como se fosse um sinônimo de transformação, já que existem diferentes formas de capital, seja capital financeiro, capital social, cultural ou até mesmo intelectual. Então, essas novas formas de capitais,
elas acabam sendo criadas ou até mesmo transformadas. Então, por exemplo, a gente tem uma interação social, que seria o que a gente conhece, e desse. Como eu posso explicar isso? Existem trocas de conhecimento e, consequentemente, trocas de capital. Então, às vezes, um capital financeiro ele é trocado por um capital de conhecimento. A número 6 é um pressuposto que a globalização ela é descentralizada e ocorre por meio de redes regionais. Então, as universidades e as empresas multinacionais e organizações internacionais, elas até têm um papel dentro disso. Então, não existiria um único fator para a globalização, e sim que ela está acontecendo, né, em vários campos. Os países e regiões em desenvolvimento, eles vão ter um potencial para progredir rapidamente, e seria muito importante ter arranjos políticos em princípios de transparência, para ter uma base no desenvolvimento num ambiente estável, né, para todas as regiões. O número 8 é que as reorganizações entre esferas institucionais e os setores de indústrias ou, né, do mercado como um todo, eles são induzidos por oportunidades em novas tecnologias. E essas oportunidades elas acabam emergindo em um fluxo constante de síntese entre as inovações anteriores. Então, a gente consegue ver que sempre está ocorrendo um fluxo, né? E sempre ocorrendo um ciclo de inovações. A número 9 é, como já falado, que as universidades elas vão ter um papel cada vez mais importante, né, para essa fonte de conhecimento. E o número 10 é que uma diferenciação entre a região que existe uma triple helix funcionando e uma que não necessariamente, né, o que tem ali ainda alguns problemas de relações, é a capacidade de transformação e transição desses conhecimentos. Na próxima sessão, que é a sessão 3, a autora faz algo que eu achei muito interessante, que ela chama a sessão de algumas aplicações. E ela começa a discutir, como o nome diz, algumas aplicações que talvez a gente não consiga, não tenha imaginado se a gente estivesse lendo o texto totalmente teórico. Então, ela começa a dizer que o triple helix ele é desenvolvido e já são anos de pesquisa e ele acabou tendo uma base empírica que abrange muitos estudos de caso. E essas relações entre universidades, o mercado e o governo, e as transformações pelas quais elas passam, acabam tendo alguns impactos em setores. Por exemplo, setor econômico, ou às vezes até impactos inconscientes em outros campos. Ela cita a biotecnologia aeronáutica, por exemplo. O que é mudado entre as relações, né, da Triple Helix é o grau de relação e integração entre as hélices, tendo então algumas relações mais lineares, algumas relações mais próximas, e ela até chama de relações autogeridas, por exemplo. E essas relações entre as instituições, essas organizações, elas podem ser medidas como variáveis, enquanto os fluxos de interação, eles geram meio que uma entropia probabilística, que foi um conceito que eu demorei um pouquinho para entender também, mas que essa entropia, ela pode ser usada como indicador para medir se a informação mútua entre essas hélices triplas, elas estão funcionando. Então, de forma a entender como são as dinâmicas, se as informações estão sendo repassadas, se existe hélices mais próximas do que as outras. E é dito, né, em cálculos que se a entropia ela for negativa, seria esperado um maior índice de organização. E por fim, essa parte ela começa a falar, mas ela fala um pouco mais da teoria, não mostra tanto a parte de cálculo. Mas ela comenta sobre alguns indicadores híbridos que foram propostos por outros autores, que meio que tem a proposta de captar uma atividade empreendedora e colaborativa dentro da universidade. Então, a partir das pesquisas, né, acadêmicas. Então, com esse tipo de pesquisa e com esse tipo de índices, ela, né, e outros autores acreditam que a gente conseguiria talvez metrificar e acompanhar, né, essas relações das hélices. A última parte assim do artigo ela chama de balanço crítico, onde ela faz uma comparação entre pontos positivos e talvez pontos de atenção ao triple helix.
E nos primeiros parágrafos, ela acaba de forma até um pouco extensa, reafirmado várias vezes que o Triple Helix ele é uma corrente analítica que defende mudanças importantes. Ele pode sim ser muito útil para o desenvolvimento de inovações em papéis mais sociais. Então, ele acaba, né, ressaltando talvez esse papel da importância das universidades e não deixar que elas sejam, né, esquecidas por governos, essa visão mais geral de que tudo está interligado, mas que apesar dessa importância e que já existem vários anos de pesquisa, existem sim algumas dessas críticas. Ela acaba citando dois autores que têm mais críticas do que os outros, que seriam esse Gonzalez e Shin, mas que talvez seja importante ressaltar que eles não dizem que a Triple Helix é algo totalmente ruim e que, sei lá, a gente tem que jogar isso fora, né? Eles entendem sim a importância, mas essas críticas são talvez pontos de melhoria para que outros e futuros pesquisadores consigam repensá-lo. E a primeira crítica que é dita é quando a gente fala sobre o desenvolvimento de países e essas transformações em sociedades de conhecimento. É perguntado, né? Mas quais são essas sociedades do conhecimento? De quais continentes que elas saem? E daqui a gente até consegue entender que os países ricos eles têm recursos para desenvolver mais rapidamente. Mas será que esse modelo ele funciona bem em países com menos recursos? Né? E aquilo, como que a Triple Helix funciona aqui no Brasil, como a Triple Helix funciona em outros lugares? Será que é muito diferente dos Estados Unidos e das universidades e do tipo de política, né, que acontece por lá? E além disso, existem algumas outras críticas que, até olhando o texto e repensando e dando uma pesquisada a mais, como alguns textos são de 2000 e de 1999, algumas delas até acabaram caindo por terra. Uma dessas é do Shin, que ele diz que a Triple Helix é de fato muito importante, mas que não estava tão claro quais seriam os impactos da Triple Helix em outras áreas de pesquisa ou em outras revistas, né? Então ele até dá um exemplo de você tem índices muito altos, né, indexados sobre a Triple Helix na área Triple Helix, mas e em fatores sociais, em pesquisas sociais, será que ela realmente está ajudando, né, de alguma forma essas regiões? E talvez esse quadro já tenha sido alterado, porque agora com, né, mais aí 20 anos de pesquisa, talvez a gente tenha conseguido mais dados empíricos para poder comprovar se alguma região com uma triple helix mais avançada, né, teve um melhor papel, teve um melhor desempenho do que outras. E ele também diz que a triple helix ela não tinha muitas preposições, né? Tem essa questão de não ter um livro, um guia base, e talvez até algumas contradições. Porque em um momento o Leidersdorf falava que a Triple Helix estava totalmente focada em faculdades tradicionais, e passava 2 anos, você conseguia encontrar um texto dele que era dito que na verdade a Triple Helix estava muito focada em incubadores. E será que essas incubadoras elas fazem parte do papel da universidade tradicional? Mas eu acredito que isso tenha sido só por uma questão de desenvolvimento do campo mesmo, do que de fato, né, alguma contradição enorme ou algum desrompimento assim, né, nos campos de pesquisa. Mas o que eu achei interessante era mais essa primeira crítica sobre quais são essas sociedades de conhecimento, porque eu consegui até linkar um pouco com o trabalho do Abdala, que junto com essa disciplina estava acontecendo, acabou recentemente, uma disciplina de estudos decoloniais, e como essas críticas, né, de decoloniais e essas críticas de disparidade entre países acabam emergindo em outros campos também. E por fim, esse é um resumo que, na verdade, o resumo ele inicia, né, o texto, mas eu quis deixar ele aqui para o final, para tentar juntar aí as ideias da pesquisa, que ela acaba falando sobre vários pequenos assuntos que se juntam em um só, mas a autora ela faz meio que uma revisão desse modelo da Triple Helix, ela mostra alguns conceitos importantes, ressalta bastante a inovação como um ponto deles, e diz, né, que o Triple Helix é muito bom para ser um impulsor de novas inovações, tanto especificamente para uma indústria, uma organização, ou no mercado como um todo, ou quem sabe para algumas mudanças sociais,
mas que ainda existem algumas críticas sobre sua fragilidade. E é isso. E Thaís, obrigado pela apresentação. Esse é um texto, assim, quando eu tropecei com esse texto em 2009, que ele tinha acabado de ser lançado, assim, eu fiquei tão puto, mas tão puto, assim, que era o texto que eu queria ter escrito. Porque exatamente ele fazia uma trajetória, né, da Triple Helix, de 15 anos ali, de mais ou menos de movimento, e que não estava feito. Tem uma série de reflexões ali que estavam na mesa, que a gente via nas conferências, nos eventos, mas que ninguém tinha sentado para escrever. O mais engraçado é que eu não sei de onde saiu essa senhora. Ela não é afiliada do movimento, eu não a conheço, nunca vi nem mais magra, nem mais gorda, nada disso. Ela não pode falar mais gorda, né? Senão é preconceito, essas coisas. Nem mais magra, nem mais gorda, nem mais azul, nem mais amarela. Nunca vi. E esse texto ele foi importantíssimo na época, porque a gente estava exatamente num ciclo de transformação, tinha a ideia de criar a associação, ainda não tinha, né? Funcionava realmente as conferências a cada 2 anos e tinha as conferências começaram em ano par, depois os italianos se enrolaram para fazer, levou 3 anos, depois passou para o ano ímpar. E aí tinha tido 2007 em Singapura, que era onde tinha sido aprovada até a criação da associação, depois 2009 em Glasgow. E aí foi o momento em que as coisas, peraí, precisamos, esse movimento já ganhou uma certa robustez, a gente precisa profissionalizar isso, né? E aí daí em diante já passou a ser ano a ano a organização das conferências, né? O primeiro movimento foi exatamente criar um grupo de pessoas dessa rede para ser um embrião. Existia um grupo que era dos ex-organizadores de conferência, né? E esse grupo ficou sendo tipo um comitê executivo e precisava ter um braçozinho operacional, né? E achar um lugar para botar ali 3 ou 4 pessoas para trabalharem, para começar a construir, a encampar esses ativos, para organizar as coisas, etc. Né? E aí foi exatamente essa transição de 9 para 10, né? E eu estava enfiado no meio disso até o pescoço, né? A gente foi para uma universidade a gente se organizou esse núcleo numa universidade lá na Espanha, La Salle, lá em Madrid, exatamente para criar um instituto da Triple Helix, que seria, num primeiro momento, dentro dessa universidade, para apoiar um parque tecnológico, né? E a primeira coisa era, ok, vamos fazer a conferência de 2010, as conferências vão passar a ser anuais, a gente precisa estruturar as conferências de um outro jeito. Tinha, às vezes, uns eventos também, assim, paralelos, né, regionais, tentar organizar isso e começar a criar alguns ativos, alguns produtos, né? A ideia de se criar um livro, né, um handbook, a ideia de se criar talvez algum tipo de curso de pós-graduação em gestão de ambientes de inovação, coisas desse tipo, tá? Isso depois acabou não... Parte disso aconteceu, parte não, mas foi aquele momento também da crise financeira, da crise de 2008, né? Ela é de 2008, mas na verdade ela atinge, os impactos, né, acontecem depois. Então ela atinge pesadamente a Espanha a partir de 2010, e aí acabou que a gente transferiu parte desses ativos para a Itália, né? Inclusive o primeiro autor que você cita ali, o Viale, né, que é italiano, é exatamente o secretário executivo hoje da associação, foi ele que reuniu ele tinha uma fundação na Itália e recebeu esses ativos lá. O Etzkowitz é o momento que ele volta da Inglaterra para os Estados Unidos, e aí ele leva uma parte desses ativos com ele, tem uma autora que trabalha com ele, em alguns textos aparece como Alice Zhu, em outros é Chun-Yan Zhu, que atualmente é a esposa dele, e que ela também estava nesse movimento, né, uma chinesa, e alguns desses ativos vieram para o Brasil com a gente. E um dos starts desse processo é exatamente, vamos organizar uma conferência de uma forma mais estruturada, precisamos saber o que já foi publicado sobre Triple Helix, quem são as pessoas, né? E aí começa o banco de dados de publicação que a gente tem até hoje,
que é um ativo hoje nosso, do nosso grupo, né? Que o Natan já foi um dos pais dele, a gente tem artigo publicado em cima desse banco. Mas a gente começou a fazer o banco para entender o que era o movimento, quais eram os temas, quem eram as pessoas, as instituições, né? E aí esse texto ele foi chave para ajudar a gente a organizar uma série de ideias, né? Peraí, o que tem dentro dessa caixa chamada Triple Helix? Né? Ah, inovação. Pô, inovação é genérico, tem 50 outras associações falando de inovação. Né? Ah, sei lá, desenvolvimento econômico. Ok. Mas tem, por exemplo, a Regional Studies Association, que é líder global nesse negócio. Né? Ah, sobre transferência de tecnologia. Ok, isso não tem ninguém falando sobre isso, então vamos ocupar esse espaço. Né? O IAMOT, que é uma rede internacional de inovação, que era mais forte nessa época, né? Não tratava desse assunto, mas não tratava muito. Então, peraí, vamos ocupar esse negócio, esse espaço. Né? Ah, o Universidade Empreendedora, que talvez seja realmente o grande ou o principal conceito, né, que sai daí. Quer dizer, não, para isso aí é elemento central dessa discussão. E a partir daí a gente começou a fazer os eventos tendo assim temáticas, né, tradicionais, que são essas, que são o core do que é o conceito de AAA, a evolução acadêmica, a universidade empreendedora, etc. E outras discussões relacionadas aos, digamos assim, aos interesses dos organizadores locais. Né? Então aí começa você ter eu diria, talvez uma obra mais consistente, né? Tem alguns temas que estão mais bem discutidos e que você hoje tem né, um conteúdo mais avançado, que é um pouco, inclusive, o trabalho que a gente está fazendo agora no grupo de pesquisa aqui no Brasil, de tentar olhar alguns desses temas, né? O que Edskovitz e Leidersdorf falaram de universidade empreendedora? Né? Ah, tem um conceito, tem uma receita de bolo, tem métrica, tem não sei o quê, tem como medir, tem caso, né? E tentar organizar um pouco isso. Ah, o que eles falam sobre desenvolvimento econômico regional? O que eles falam sobre o papel da universidade? Tentar olhar essas temáticas, né, de uma forma mais estruturada. Então, por isso também que eu trouxe esse texto para vocês. Ele, em algum aspecto, lança, né, aquela fundação que fica para as próximas lajes, né? Ele lança algumas ideias que vão estar nos próximos artigos aí das nossas próximas dos nossos próximos 3 encontros, tá? E assim, eu acho que ele tem uma qualidade no sentido que ele é muito, muito bem escrito, né? Ele não é um texto hermético que você tem dificuldade de entender. E eu acho que isso é uma grande qualidade né, de um scholar, né, de um pesquisador de nível internacional, que independente do idioma, você faça um texto que ele tenha uma organização que ele seja compreensível e que leve conhecimento para as pessoas. Então, acho que a Maria Teresa tem uma felicidade enorme de conseguir assim pegar aquele universo de coisas que estavam soltas, dar uma organizada, uma compactada e entregar um negócio compreensível, né? Eu acho que a Thais também contextualizou bem, né? Algumas dessas discussões que apontam ali já foram estão defasadas, elas já foram resolvidas, né? Em algum aspecto. Acho que tem um ponto, Thais, que você comentou que é exatamente realmente que sociedade do conhecimento é essa, né? Porque você fala do MIT, do Stanford, de Oxford, Cambridge, não sei o que, tá. Mas né, e nós aqui no Brasil, e a turma lá na África? Então tem um movimento num determinado momento de começar a se incluir, né, de fazer as conferências rodarem, né, irem para outros países, sair desse eixo e de atrair autores de vários desses países, né, para participar e para exatamente olhar, né, como é que são esses fenômenos lá. E aí um desses países, a China mais recentemente entra, né, com bastante peso, né, tem 3 anos a gente fez na África do Sul também com uma tentativa de envolver mais, já teve evento no Quênia, etc. Mas o país que talvez mais tenha entrado nessa discussão foi o Brasil. Né?
que num primeiro momento, se você pega aqueles textos lá de 96, 98 que a gente já viu, talvez não tivesse nada para a gente para discutir Triple Helix, porque você está falando lá do MIT, você está falando de alta tecnologia, tecnologia de ponta, né? Está falando lá da NASA, né? Das coisas que vão parar que o governo bota dinheiro, uma empresa ali desenvolve, a universidade desenvolve parte, uma empresa parte, vende de volta para o governo. Né? A gente está falando de alta tecnologia. E que se você olhar no Brasil, possivelmente a gente não tem, ou tem 2 ou 3 casinhos aí isolados, né? Talvez lá na Petrobras, uma coisinha ou outra na Embraer e acabou. Né? Então, acho que tem uma contribuição dos autores brasileiros de olharem essa coisa e dizer, não, peraí, isso também é aplicável para uma realidade, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né, menor ou mediano. Tá? Assim como tem autores, né, por exemplo, africanos da Ásia que olham para a realidade desses países, né, do desenvolvimento ainda mais atrasado, né, do que o Brasil. O curioso é que nesse jogo aí algumas coisas foram ficando pelo caminho. Né? Porque se você olhar a América Latina, basicamente só o Brasil hoje tem presença no movimento. Porque ele entendeu que o modelo explicava coisas que estavam acontecendo já aqui e que a gente precisava caminhar na direção, né, do modelo ser preditivo, de você caminhar na direção do modelo. A maior parte dos países outros de América Latina ficaram presos ainda à ideia do sistema de inovação. Né? Tanto que alguns autores eles vêm num primeiro momento e eles participam das primeiras conferências e depois eles somem. Né? Então, quando você faz o banco de publicações, analisa, você começa a ver essas coisas. Né? E da África a mesma coisa. Quer dizer, a gente tentou, por exemplo, editar um número do Triple Helix Journal com trabalhos, né, não só lá da Conferência da África do Sul, mas tinha trabalhos de outros países. Você tem uma dificuldade enorme, porque o nível do trabalho está muito abaixo do que dos outros, né, para você conseguir levar e publicá-los. E aí não é questão de organização de inglês, não é isso, é de conteúdo mesmo. Né, porque eles não, na maior parte desses países, essas relações elas não existem. Né? Você, de fato, né, na realidade, você não tem uma sociedade do conhecimento, né? Sei lá, na Zâmbia, na Gana, etc. Tem um cara de Gana que é da rede, né, que é o James Diziza, mas ele é da rede porque ele morou a porrada de anos. Ele foi fazer doutorado com o Edson, fez doutorado, pós-doutorado, pós-doc com o Edskovitz, teve nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Hoje ele voltou para Gana, se mantém na rede, mas certamente é um esforço que ele faz, né? Não é uma coisa sistêmica, né, de incorporação. Acho que aqui no Brasil o que é interessante e que também esses autores internacionais gostam dessa relação né, com a gente, com os scholars daqui, é que você tem muitos exemplos diferentes de relações e de configurações diferentes. Né? Para quem gosta de construir ciência a partir de casos de estudo, é legal, porque se você olha, por exemplo, sei lá, a França ou a Alemanha, é tudo muito igual, porque a configuração de determinadas relações ela é meio dada pelo Estado. Né? Então, o desenho dos polos de desenvolvimento franceses, o desenho dessa relação universidade-empresa na Alemanha são mais engessados. Né? E aqui no Brasil, como essa coisa está emergente, está vindo de baixo para cima, tem, né, essa coisa das tecnologias sociais, das inovações sociais, né? Você tem um país que tem características empreendedoras, né, e que tem, né, setores da economia em estágios diferentes, né, isso tem uma riqueza muito grande para se estudar. Então, a gente tem setores que estão nessa sociedade do conhecimento, né, pensar o próprio, né, sei lá, indústria, né, bancária financeira, que joga o mesmo jogo que todo mundo joga.
Os bancos aí de fora todos vieram para o Brasil e se estreparam, foram embora, botaram o rabo entre as pernas e foram embora. Porque para competir né, com Itaú, com o antigo Unibanco, com o Bradesco, não é mole, né? Não compete. Né? Você tem setores, né, vamos dizer assim, num nível intermediário, que ainda não fizeram que estão fazendo, que ainda não fizeram essa transição para a sociedade do conhecimento, e a gente tem setores que estão lá na idade da pedra ainda. Né? Então, eu falo assim que o Brasil tem, dentro do mesmo país, o século XXI, o século XX e o século XIX. Né? O que a gente precisa, né, obviamente, quando a gente está nesse eixo que a gente está aqui, né, né, que pega aqui Rio, São Paulo, BH, né, estamos aqui 50% do PIB está aqui, quer dizer, a gente tem, obviamente, né, desigualdade, diferenças muito, muito grandes, mas a gente não percebe isso às vezes. Né? A gente acha que a gente é uma sociedade desigual, mas com um determinado nível de desenvolvimento. Quando você sai desse eixo e começa a olhar outros aspectos, aí você vê, né, essas diferenças. Então, assim, acho que esse é um ponto, né, que o texto levanta, que não tem essas discussões para digamos assim, para a sociedade do conhecimento menos do conhecimento, né, ou não tão do conhecimento assim, isso já avançou, tá? Acho que o texto aponta também uma série de contradições, né, nos próprios escritos, etc. Eu acho que essas contradições elas persistem, elas não estão bem resolvidas. Quer dizer, acho que houve uma tentativa de se fazer um livro-chave, que é Voo Solo, do Hetzkovitz, né, que é o livro, que é o, como é que é, Triple Helix in Action, que é de 2000, eu sempre confundo, é 2000, acho que 8, e a versão em português é de 2009. Essa tentativa não é bem sucedida. Né? O livro ele é bastante referenciado, mas ele não é bom, ele não resolve as questões-chave. Né? Ele faz um apanhado do que já foi feito e com essa visão sociológica. Tá? Tanto que em 2017 o Hetzkovitz e a Azul reeditam o livro, melhoram ele, mas eu acho que ele ainda continua sendo limitado. Tá? Eu acho que tem uma missão aí para a associação da Triple Helix, e eu venho falando isso há alguns anos, né, de pegar e organizar fazer um livro coletânea com os principais autores e discutir esses conceitos, né, e esse handbook passar a ser a Bíblia, né, passar a ser o livro de referência. Né. Eu vou dizer para vocês assim que eu estou quase pegando e fazendo, né, mas eu acho que eu não tenho estofo, ainda não tenho nível para isso. Mas passo a passo a gente está chegando lá. Eu venho falando isso com o Hetzkovitz e o Ledersdorf não tem mais fôlego para fazer isso, né? O Hetzkovitz fez 80 anos, o Ledersdorf está perto disso, né? Eles já estão na outra vibe, né? Mais de surfar no que eles já fizeram. Acho que o Hetzkovitz tem uns 10 anos que não publica. 10 não, eu tenho testado de 2013 a 14, mas tem pelo menos 7 para 8 anos, que não escreve mais nada novo, a gente vê as palestras, se repete muito as mesmas ideias, as mesmas coisas. Já deu a contribuição que tinha que dar, obviamente. O Leidersdorf ainda tem uns trabalhos mais instigantes, mais provocativos, né? Até porque a base, assim, hard science dele é muito, muito maior, né? Mas eu acho que o ciclo deles passou, eu acho que tem uma segunda geração que está vindo aí, que precisa tomar as rédeas do movimento e escrever coisas sólidas. Né? Tem um cara lá da Finlândia, o Yuzu Kai, que vem publicando, é o coeditor do Journal, e ele vem publicando algumas coisas mais interessantes. Né? O próprio o Viale andou publicando algumas coisas interessantes, mas o campo dele é outro. Né? O campo dele também é ciências sociais, né? Ele foi orientado do Herbert Simon, né? Então tem um outro viés, mas tem alguns, o Piquet, que é um autor que vai aparecer mais adiante, que agora é o presidente da associação, é um cara de mercado, é um cara de parque tecnológico, que está vindo para a academia, é um cara que tem ainda aí uns 20 anos pela frente, que
tenham esse perfil, né? Então, assim, tem muita gente também, né? Tem gente mais de acadêmica, gente mais de mercado, que é normal, né? Porque você está falando dessas coisas, gente de governo, né? Você está falando da interação entre essas coisas, e que eu acho que tem espaço aí para se produzir duas coisas. Realmente, esse handbook e também uma série de estudos comparativos entre países, ou seja, você criar um quadro analítico do que é efetivamente triple helix, do tipo, como é que eu mensuro essa coisa? Como é que eu, né, ter um protocolo de pesquisa que eu possa aplicar individualmente e fazer uma série de estudos de casos e compará-los, né? Acho que essas duas coisas permitiriam a triple helix dar um grande salto. Eu acho que a Azul tem condições ainda, ela é nova ainda, também tem acho que ela não tem 60 anos, talvez, tem uns 20 anos aí também ainda para escrever coisas, né? Tem uma outra autora que vai aparecer nos trabalhos aqui, que é a Marina Ranga. Ela do afastada um tempo do movimento, mas ela é uma que tem esse background no meio, né, entre o Itzkovitz e o Ledersdorf. Ela tem uma formação hard science e ela conseguiria, talvez, né? Então tem gente aí no mercado para dar essas contribuições, tá? Mas eu acho que, inclusive, o texto da Teresa Gonçalves merecia, talvez, agora uma revisão, uma nova versão, né? Colocando o que aconteceu aí nesses últimos 10, 12 anos, né? E tentando também fazer, né, uma visão, assim, refletir sobre o que passou, né, e deixar caminhos aí para o futuro.